Sim. Ainda tem faz a pergunta aqui se dá ok. Então, agora, né? Tranquilo. O pessoal está colocando no chat que tudo bem. É, então, a gente vai iniciar hoje, né? Então, esse 12º encontro, né? Do Núcleo de Estudos, né? Das contribuições de Winnicott para a educação, né? E a gente tem sempre a sorte de contar com o Cleon, né? Todos os inícios, né? Eu acho que desde o começo, né, Cleon? Você sempre é o primeiro convidado. E é, dessa vez, Cleon vai trazer um tema próximo ao encontro, né, ao que o Encontro Brasileiro tá pensando em refletir, que é sobre tempo, né, e ele vai trazer os diversos tempos na educação, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, né? Eu acho que a maioria conhece Cleon, mas eu vou apresentá-lo. Ele é psicólogo clínico, é especialista em psicoterapia psicanalítica, é, ex-vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, psicólogo escolar e educacional da Secretaria Municipal da Educação de Capão da Canoa, membro dos seminários Winnicott Porto Alegre, membro do Board Latino-Americano de Winnicott, editor da Rabisco, revista de psicanálise, e autor de livros, dos livros O Mal-Estar na Escola e Autoridade e Mal-Estar do Educador, e outros artigos, tantos, né, que faz a gente refletir sempre sobre essa temática da educação e da psicanálise. Leon, a palavra é com você. Então, inicialmente agradecer, né, esse gentil convite da Andrea, né, do Grupo Winnicott Paraíba, né, tá a Caterine aí. É sempre bom reencontrar os amigos em toda a potência que a palavra encontro tem, né? A Fernanda aqui do Sul, ali o Demian, né, o Daniel, colega latino-americano aí que também faz parte do board do latino-americano do Peru, né? E que, vez por outra, trocamos algumas ideias acerca da questão da educação, da escolarização, que envolve, né, a aprendizagem, as aprendizagens recíprocas, né? Porque o educador, o professor, aprende com o seu aluno, né, com o seu aprendiz, e o seu aluno aprende com o professor. Então, nessa dialética, né, entre aprendiz, né, aprendente e ensinantes, né, é que a gente se constitui. Muitas coisas do que eu vou falar aqui vocês já me ouviram falar, a gente não consegue ser inédito, mas a proposta, né, a provocação, então, para esse primeiro encontro de 2024 do Núcleo é também, né, baseada e pautada na, no eixo temático acerca da questão da educação, né, que do Encontro Brasileiro de Winnicott, também uma forma de divulgação do Encontro Brasileiro de Winnicott, que vai ocorrer dia 6, 7, 8, né, e 9 de junho em Porto Alegre, todos, né, aí convidados, assim como também tem sido uma pauta recorrente dos encontros latino-americanos de Winnicott, né, como comentávamos antes, que vai acontecer lá no Chile em novembro, né, como eu estava comentando com as colegas aqui, pega ali justamente o dia do 15 de novembro, que é feriado aqui no Brasil, então é uma excelente data para a gente poder estar lá no Chile, né, com colegas latino-americanos, que é muito agradável, e ao mesmo tempo também, né, encontrando o Winnicott, né, na Latinoamérica, e passear para o Chile, né, também é muito bom. Enfim, uma coisa que eu sempre digo, né, que a educação é que nos torna humanos, né? A educação é que nos humaniza. Esse processo gradativo de humanização, ela é intrínseca pelo viés da educação. Se o Winnicott falava em ambiente facilitador, em que o sujeito se desenvolve
a partir de um ambiente continente e um ambiente, né, que oferece concern, que oferece essa facilitação ao desenvolvimento do ser humano, a gente vai falar que nas relações com o ambiente, né, e eu estou falando insistentemente na questão do ambiente, que tem essa função de cuidado desde os primeiros anos de vida, né? Lembrando que o Winnicott coloca lá em nota de rodapé que o começo é sempre uma soma de começos, então os primeiros cuidados é que reportam a esse cuidado inicial que vai nos constituindo, vai nos integrando como sujeito, vai nos personalizando como sujeitos e a partir disso, né, a gente vai entrando em esferas maiores de civilidade, vamos dizer assim. Num raciocínio muito rápido, a partir de um cuidado inicial, num meio familiar, seja ele com a configuração que ele tenha, né? Uh, a partir de um cuidado familiar, de um cuidado de um lugar, né? Ano passado, no encontro brasileiro, a gente falou do tudo começa em casa. Então, a partir de um cuidado familiar, esse indivíduo vai se integrando socialmente e um segundo momento, às vezes com 6 meses de vida, um segundo momento é o ingresso na escola, na escolarização formal. No Brasil, a gente teve um grande avanço nos últimos 20 anos por exemplo, da obrigatoriedade, né, da educação infantil a partir dos 4 anos de idade, e também, né, a questão da oferta da educação infantil. Hoje já se tem e se começa cada vez mais também por força legal, né, a questão do ensino integral, que é um grande desafio para nós, trabalhadores, servidores públicos na educação. Então, mas ao mesmo tempo, se der certo, né, se for viável a gente poder colocar o mais possível de crianças numa educação integral, que a gente, em horário integral, né, a gente vai ter mais linhas de prevenção e esses jovens mais preparados, vamos dizer assim, né, para este futuro. Então, o eixo temático, né, do Encontro Brasileiro, que vai acontecer em junho, é educação, que tempos são esses, né? E a provocação, então, aqui conversando com a Andrea para a gente pensar numa temática foi o que que a psicanálise, né, de uma forma muito pretensiosa, como se nós fôssemos os detentores da ideia da psicanálise, mas o que que é a nossa psicanálise, já que todos nós, cada um de nós tem o seu Winnicott, né? Vamos dizer que cada um de nós tem a sua psicanálise, né? Tem um livro da Sociedade da Paraíba, né, sobre as psicanálises, né, no plural, justamente por conta dessa importância. A psicanálise, pelo próprio nome, pela própria condição, né, e não vamos entrar aqui na seara, né, isso já é discussão para infectologista, né, e eles que sofrem se a psicanálise é ou não ciência, mas a psicanálise, ela é uma análise a posteriori de aquilo que acontece. Ou seja, para eu poder psicanalizar algo, algo tem que ter acontecido, de fato, para que isso possa ser analisado. Não temos, então, a partir disso, não podemos falar de prevenção em psicanálise? Em teoria, digamos assim, muito provavelmente não, mas apenas em teoria. Mas a gente sabe que a própria psicanálise coloca, né, que nós somos seres da repetição, né? Então, assim, quanto mais evoluído nessa escala de desenvolvimento, a nossa tendência é uma tendência de repetir comportamentos. Então, se nós temos uma tendência de repetir comportamentos, a possibilidade de pensar preventivamente, inclusive fundamentado na psicanálise, ela é possível. E a psicanálise, ela não é, né, propriedade dos psicanalistas. A psicanálise, ela é um corpus de conhecimento com as suas grandes contribuições, com as suas grandes limitações, haja visto que ela inicia também num recorte histórico e os conceitos que se perpetuam,
né, como associação livre, relação transferencial, né, a ideia do inconsciente no sujeito ser humano, né, ela é algo que fundamenta de forma bastante sólida um preceito psicanalítico. E depois vários autores pós-freudianos, digamos assim, que criaram, né, formas de pensamento, aprimoraram formas de pensamento. Então, assim, dentro da psicologia, a gente vai dar um enfoque dentro da psicanálise, e dentro da psicanálise mais voltado à ideia de Winnicott, que é um autor que a gente estuda há bastante tempo. Então, existem outras psicanálises e outras formas de se pensar psicanaliticamente, e a nossa questão vai, então, à questão do tempo, né? O Encontro Brasileiro vai falar sobre temporalidade, né? Permanências e transformações, e por que não trazer essa temática também para o universo da escola, da educação. O que que tem de permanência e o que que tem de transformação nas relações educacionais? Talvez um recorte, né, saindo um pouco da psicanálise, indo um pouco para a atualidade, talvez um recorte importante que a gente possa perceber, a gente tem uma geração, digamos assim, de pessoas ou um sentimento que nos atravessa, né, de aceleramento e cansaço, né? Somos uma geração de acelerados e cansados atualmente. E acho que isso é um dado importante para a gente poder estar pensando a superestimulação a qual somos submetidos, né? Tamanha gama de informações que recebemos o tempo todo e essas oscilações que muitas vezes o nosso tempo psíquico, o nosso tempo das emoções precisa de uma calmaria, né? Eu diria até de uma monotonia, né? E não monotonia no sentido negativo, né? Porque às vezes a gente acha que a monotonia é algo negativo. Eu diria que um coração, o quanto mais monótono, mais estabilizado ele está e mais tempo ele vai viver. Se ele estiver muito oscilante e de forma desorganizada, talvez esteja à beira de um ataque perigoso que, inclusive, atente contra a vida. Não quer dizer que a gente não passe por uma emoção e o nosso coração não possa, né, bater mais forte, mas estarem oscilantes, né, o tempo todo também talvez não seja uma ideia tão agradável. Então a gente precisa de um tempo de monotonia e de acomodação no sentido piagetiano do termo, e não no sentido, né, de acomodar-se e não fazer nada, mas a acomodação conceitual seria talvez a integração que a Melanie Klein coloca, né, em que o sujeito experimenta aspectos do amor e aspectos do ódio, e é só num momento de posição depressiva que ele consegue fazer a integração dentro dele. E para fazer essa integração, a gente precisa de um tempo, né, de calmaria, né, de um tempo em que isso é possível integrar. E esse tempo é que muitas vezes acabamos não tendo pelas excessivas demandas a quais somos provocados para responder e muitas vezes nos colocamos para responder. Seja a resposta na rede social, seja a resposta no aplicativo de mensagem, seja, né, nas demandas de trabalho, em que a gente às vezes não consegue e se queixa, né? Estamos na correria, estamos sem tempo, enfim, mas de que tempo que a gente está falando? Então, acho que esse é um ponto importante e ao mesmo, né, e ao mesmo tempo, sem trocadilhos, percebemos, né, e aí não é uma questão conservadora, né, e nem de nostalgia minha, tenho visto ultimamente, né, um público muito jovem se investindo muito de direitos, né, requerendo muitos direitos, e isso é muito nobre, eu diria, e às vezes se eximindo de muitos deveres e comprometimentos com relação ao desenvolvimento da sociedade que a gente tem. No entanto, a nossa geração, né, pessoas mais experientes, talvez mais antigos, eram o inverso, né, nos
nos obrigávamos a muitos deveres e nos constrangíamos quando tínhamos que exigir um direito. E muitas vezes, né, retardávamos o máximo fazer a exigência desse direito. Então, eu imagino que a gente vai partir para um ponto de equilíbrio, em que a gente possa estar ciente e responsável dos nossos deveres, mas ao mesmo tempo estar tranquilo em exigir, cobrar e ao mesmo tempo, né, fazer valer a garantia dos nossos direitos, sejam eles quais forem, né, e talvez possamos restringir aqui a questão dos direitos humanos, né? Então, assim, nesse grande panorama, né, de uma pretensa de que tempos são esses, talvez a gente possa fazer alguns recortes com relação à rotina diária da escola, e eu apesar, né, da grande luta que é ser psicólogo escolar no Brasil, e eu diria em qualquer lugar, no sentido de pautar, né, de pensar o coletivo, de pensar a prevenção, de pensar em projetos que realmente a gente não fique numa lógica de psicanálise aplicada à clínica, de psicanálise aplicada à cura, mas de poder trabalhar numa linha de prevenção. Para a gente não ficar muito teórico, por exemplo, ano passado, aqui no município onde eu moro, onde eu sou psicólogo escolar, numa rede municipal de ensino, fizemos um trabalho com alunos dos sextos anos das escolas municipais. Entramos como psicólogos escolares, temos uma equipe de psicólogos escolares do município. Entramos em todas as turmas de sextos anos do ensino fundamental, né? O ensino fundamental no Brasil ele compreende 9 anos, né? E então uma turma de sextos anos. Os sextos anos é o primeiro ano das séries finais, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono. Eu estou detalhando porque o Daniel, que é do Peru, aí não sabe muito bem como é que funciona a grade no Brasil, né? Então, assim, entramos em todas as turmas de sextos anos e nós temos um projeto chamado Falando Sobre, que nós já fizemos trabalhos com os nonos anos falando sobre suicídio, com os sétimos anos falando sobre autolesão, e o ano passado falando sobre ansiedade, que foi logo depois da pandemia, e o ano passado a gente fez um falando sobre bullying, né? Então, assim, escolas sem bullying, né? A questão da escola sem bullying, e distribuímos entre falarmos com eles, né? Mostramos dois trechos, dois vídeos, um de 3 minutos e outro de 1 minuto. Era um recorte daquela série chamada Stranger Things, né? Em que a protagonista sofre bullying por parte dos colegas e de uma colega em especial, de uma turma de colegas, e fizemos uma roda de conversa, um bate-papo com eles, apresentando algumas questões em relação ao bullying. E aí, conceituando, né, a questão do bullying. E aí, assim, uma agressão que acontece, digamos, de uma forma inusitada, né, isso está lá no panfleto, uma agressão que acontece de uma forma aparentemente sem querer, a gente pode ter como um ato de grosseria, né? Essa foi uma informação que a gente encontrou. Agora, se alguém agride outra pessoa, né, ou faz, né, agride, pode ser verbal, pode ser fisicamente, uma agressão, ela pode ser entendida e faz isso por querer, faz isso com vontade, direcionado para aquela pessoa, essa agressão, ela é entendida como uma maldade. E se alguém faz, né, agride outra pessoa por querer, né, ofende outra pessoa, essa outra pessoa não gosta dessa ofensa, e isso acontece repetidas vezes, isso é bullying. Então, assim, há um gradiente, não são todos os atos agressivos, direcionados aos outros num ambiente escolar que podem ser entendidos como bullying, né? Encontramos isso foi um dado importante e bem interessante de poder estar fazendo essa troca com os alunos, né? Para a gente falar de coisas mais práticas. Outro elemento importante, que com o auxílio do vídeo, a gente Brinca conseguiu. demais comigo, amor. Eu tô sem paciência hoje. Eu mandei mensagem para tu. Gente, Ela não quer desliguem os assistir, não. microfones. Outra, outra
outro exemplo, né? A partir da questão dos vídeos, a gente percebeu, né, fazendo alguns estudos preliminares para poder se preparar para falar com as turmas dos sextos anos, a gente encontrou, por exemplo, que existem três atores na cena do bullying. A vítima, né, que é aquele que sofre o bullying, agressões recorrentes e repetidas, o agressor, né, que é aquele que pratica o bullying, né, muitas vezes já foi vítima de bullying e repete, né, e aí vem a compulsão à repetição lá do Freud, né, repete na ativa aquilo que sofreu na passiva. E o terceiro elemento, que são os espectadores, né? Então, assim, e o quanto isso foi importante poder estar conversando com um grupo de alunos sobre esses espectadores do bullying, porque, inclusive, a gente fez uma hipótese de que, dependendo como o grupo reage, né, na expectância dessa cena de bullying, é que vai dar os indicadores de saúde ou não deste grupo. Se rapidamente, né, esses espectadores tomam alguma atitude para que aquela cena de bullying seja interrompida, há uma maior mobilidade, há uma maior saúde neste grupo. Se esses espectadores se mantêm no lugar de espectadores, ou por ansiedade, ou por insegurança, ou por não quererem se tornar a vítima do próximo ato de bullying, talvez esteja mais adoecido este grupo. É claro que entrar numa turma de sexto ano e conversar sobre bullying não é suficiente para a gente terminar com o bullying, né? E dizer que as escolas não têm mais bullying. Mas a provocação inicial, que era o objetivo do projeto, de falar sobre, a gente atingiu. Mas identificamos também, né, pelas experiências internacionais, que os lugares aonde a temática do bullying é constante na escola, inclusive com comitês permanentes, né, em relação à questão do bullying, e a gente poderia associar também comitês de mediação de conflitos, né, cada vez mais a mediação de conflitos, conceitos de cultura de paz, né, escola para a paz, justiça restaurativa, são conceitos que atravessam cada vez mais o universo escolar. Muitos professores, educadores, supervisores pedagógicos, enfim, vão dizer, mas não dá tempo da gente fazer isso. Bom, aí é que entra, talvez, o trabalho, né, do psicólogo escolar, que pode colaborar com esses grupos, estando inserido na rotina da escola e, ao mesmo tempo, né, se puder estar inserido, estar dentro e estar fora ao mesmo tempo, estar inserido nessa rotina e fazendo esse tipo de provocações em relação a isso, né? Então, acho que um outro ponto, né, que a gente pode também elencar, e esse é um ponto muito extenso, muito, digamos, polêmico, porque a gente tem níveis de compreensão diferentes, e acho que é bem importante a gente poder se colocar em relação a isso, é a questão, né, da inclusão, né, de pessoas com deficiência na escola. Cada vez mais a gente tem conseguido respeitar as leis em vigor aqui no Brasil, né, de que as crianças que têm algum tipo de deficiência estejam nas escolas de ensino regular. Quer dizer que não vão existir mais escolas especiais, que não há público para uma escola especial? Acredito que não, sinceramente. Mas, ao mesmo tempo, aquelas escolas que, né, têm o seu ensino dito regular, receberem crianças com deficiência nas turmas regulares, com o maior nível de suporte necessário e possível, né? Auxiliar de educação especial, não mais de 3 alunos por turma, redução do número de alunos, adequação do currículo, adaptação curricular para estes alunos, a nota, o conceito ser através de um parecer em relação à evolução deste aluno, de como ele chegou e como, né, que ele está. O ideal seria, e essa é a verdadeira avaliação, que tu consiga
fazer uma avaliação de um sujeito em cima da sua própria trajetória, né? A aplicação de testes, de provas, enfim, massificada, ela é uma herança, né, da Revolução Industrial que invade, né, o universo da escola, onde a gente massifica o estudo, massifica a educação e a gente tem que fazer essa produção em massa. Então, assim, o tempo todo o universo, digamos assim, social, o sociocultural, atravessando a questão da escola. Então, assim, se a gente for falar de inclusão, é que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva de que toda criança, né, tem direito a frequentar uma escola regular, mas, claro, né, avaliados todas as possibilidades de acessibilidade, né, de capacidade de participação desse meio e que ela não tenha sofrimento ou que tenha o mínimo de sofrimento, porque todos nós temos quando nos inserimos num grupo, o mínimo de sofrimento. Então, assim, exclusão eu costumo dizer que é quando algo que faz parte do social, do cultural, naquele momento se encontra fora. Então, se a gente puder diminuir esses muros de exclusão, e eu diria que o primeiro processo, né, de derrubada desse muro é um processo interno. Antes de nós assimilarmos a perspectiva educacional inclusiva dentro de nós, eu diria que é praticamente impossível a gente acreditar, né, numa inclusão em que alunos com deficiências, deficiências múltiplas, deficiências graves, possam estar inseridos no universo da escola. Então, assim, é a escola, muitas vezes, que não está preparada, e eu diria o espaço físico, o espaço emocional, né, o espaço pedagógico para as pessoas com deficiência. Mas as pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, têm todo o direito e deveriam ter o acesso a todos os lugares que os outros seres humanos também têm acesso. Então, a perspectiva de inclusão é essa. E nós, quando eu digo diminuir e internalizar a perspectiva da inclusão, é porque nós fomos, né, quem tem um pouco mais de experiência de vida, né, fomos educados, formados dentro de uma perspectiva exclusiva ou excludente, melhor dizendo. Não, assim, aqueles que não se adaptavam eram deixados de lado, repetentes, né, né, cheio de estigmas, chamados de burro, enfim, uma série de questões que a gente também vai fazer pensar o que atualmente a gente está falando, tem um nome para isso, né? Cada vez mais se tem falado sobre a questão do capacitismo, né? E o quanto a gente tem que combater o capacitismo, não só na escola, mas em toda a sociedade, né? Falas, muitas vezes, em tom jocoso, né? Que poderia ter um sentido antigo na questão de uma suposta brincadeira, mas que, na verdade, é totalmente capacitista para reforçar uma cultura de que ter uma deficiência é ter algo a menos. Todos nós temos uma deficiência, né? Assim, quem usa óculos tem uma deficiência visual, né? Mas quem tem uma perda auditiva tem uma deficiência auditiva. Quem tem, enfim, todos nós temos algum grau de deficiência em alguma área, né? E assim, por diante, para talvez a gente poder falar desses tempos, que tempos são esses, e não ficar teorizando sobre que tempos são esses, e ao mesmo tempo nos desafiando sobre como que podemos atuar de forma propositiva e não queixosa, né? De forma propositiva em relação a isso. E um terceiro aspecto que eu trago aqui, e daí a gente já pode abrir para um bate-papo, que é costume desse grupo, né? Esse grupo é bastante falante, digamos assim, da gente poder fazer uma construção conceitual em conjunto. É a gente pensar, né, na saúde
integral da pessoa do professor, da pessoa do educador, e eu diria dos agentes educacionais que compõem a escola, né? O professor, ele é, sim, muito importante, né? Os maestros são muito importantes na constituição do sujeito, mas os auxiliares de educação especial, os auxiliares de turma, os auxiliares os auxiliares do transporte escolar, enfim, o orientador educacional, o supervisor pedagógico, né? Todos os agentes que possibilitam que a educação seja operada no ambiente escolar, muitas vezes, né, e não raro, é grande parte, né, estão em sofrimento. Um pouco em relação a essa questão do seu papel, um pouco sobre o que a gente falou antes, né, a questão da inclusão é uma, é uma, é uma pauta, assim, muito, diria assim, as pessoas que têm a questão da inclusão internalizada não questionam mais. Aquelas pessoas que não querem pensar na inclusão, né, elas retardam ao máximo e formam grandes barreiras de resistência para que se possa evoluir nesse sentido. E essa coisa de estar sempre, né, acelerado, superestimulado e cansado, parecendo que se perdeu o seu papel, o seu fazer diferença. Então, assim, né, tomou contato com um trabalho, um livro que a Andrea citou ali, né, A Autoridade e Mal-Estar do Educador, né, a gente já trabalhou lá com os alunos da psicologia lá da Fernanda de Santa Maria, né, então, assim, algumas vezes, uma das questões que a gente se deu conta, e acho que depois da pandemia, né, ano passado eu falei isso lá no encontro lá no Peru, uma das coisas que a gente se deu conta depois da pandemia, o quanto a gente regrediu em alguns aspectos, principalmente na questão da autoridade do professor. Professor que foi, de forma muito ambivalente, extremamente atacado na pandemia, né, de forma violenta, de que estava em casa sem fazer nada, como se não fosse um sujeito que estava sofrendo por não estar em contato físico e presencial com seus alunos. E, ao mesmo tempo, quantos professores, né, por isso ambivalente, quantos professores foram valorizados, porque muitos pais, não tem outra palavra, não estavam aguentando seus filhos o tempo todo dentro de casa. E aí, né, então, assim, o quanto essa autoridade, ao mesmo tempo respeitada e valorizada, porque consegue conduzir o desenvolvimento pedagógico, cognitivo, né, de um aluno, ao mesmo tempo também sendo atacado no sentido, né, de que está em casa e não está fazendo nada. Eu desafiei vários professores durante a pandemia a fazerem registro das ideias muito interessante que eles estavam tendo, extremamente criativos, né, sobre alternativas de poder chegar aos seus alunos. E isso só confirma o que lá em 2011 eu e o Oteral chegamos a um consenso da questão do professor exercer esse papel de filtro, né? Essa filtragem entre este mundo que aí está, esses tempos, né? Que tempos são esses? Esse mundo que aí está e o que vai ser oferecido, o que vai ser ofertado para esta geração que aí está em desenvolvimento. E sim, é esse papel de continente e de filtragem que é fundamental e é diferencial. E por isso que o professor, sendo adulto e sendo um adulto orgulhoso de ser adulto, né? Por isso que eu disse que vocês não vão ouvir nenhuma novidade em alguns aspectos do que eu vou falar, somente talvez atualizado, mas é um adulto que filtra e que, ao mesmo tempo, oferece de uma forma um pouco mais organizada para essas crianças, para, no momento posterior, se permitir ser justamente atacado por eles, porque o conhecimento numa cabeça mais jovem, vamos dizer assim, e aberta para aquilo que tem de mais atualizado, vai fazer com que o mestre possa ser, né, desconstruído pelo seu discípulo, que é o objetivo de toda a educação. Então, tolerar esse lugar de desconstrução constante
só que talvez a velocidade disso está acontecendo mais rapidamente, né? E às vezes alguns professores, alguns educadores não se dão conta, né, desta velocidade mais rápida, né, desse momento de desconstrução. E junto com isso, né, assim como a psicanálise é atacada, né, constantemente, se é ou não ciência, se serve ou se não serve, se cura ou se não cura, não é diferente, né, não são diferentes os educadores, os professores, né, na sua tarefa, né, no sentido de eficiência, no sentido de que, por exemplo, né, uma questão atual, a inteligência artificial vai substituir os professores, né, estão com os dias contados, né, então assim são uma série de ataques constantes que tem que sobreviver a este mundo externo, sobreviver internamente, né, no seu mundo psíquico, na sua saúde psíquica e, ao mesmo tempo, na relação com o seu aluno, né, com o seu aprendiz, né, nesse paradoxo, né, de ensinar, construir, constituir o sujeito para ser desconstruído simbolicamente, de preferência simbolicamente, e não, né, de maneira real quando um aluno ou um ex-aluno entra na escola e tenta destruir concretamente, né, a tiros, a figura do professor ou as pessoas que ocupam aquele lugar que deveria ter sido tão importante e tão saudável para esse sujeito, porque todos nós passamos, né, por uma escola. E então, para desfechar essa primeira provocação, digamos assim, algo que é uma brincadeira conceitual, mas eu gosto muito de fazer e eu sei que muitos de vocês se identificam com isso, porque muitos de vocês são estudantes da psicanálise, muitos de vocês trabalham com educação e alguns de vocês trabalham, né, assim como eu, são servidores de algum órgão governamental. Então, assim, a gente trabalha com o impossível, segundo Freud, já que ele dizia que psicanalizar, educar e governar são profissões impossíveis, né? E a gente tolera trabalhar com o impossível, né, porque é interminável, assim como a análise, né? Sempre vai ter material para ser analisado, né? Tem o texto do Freud, Análise Terminável e Interminável, que ele fala exatamente sobre o psicanalizar, governar e educar como profissões da ordem do impossível, não que elas sejam concretamente impossíveis, senão nós não estaríamos aqui, né? Estamos aqui de forma síncrona, né? Mas em lugares diferentes, né? Ao mesmo tempo em lugares diferentes e podendo fazer uma experiência bem importante, né? De recíproco aprendizado, né? Eu com vocês e espero vocês também comigo, tá bem? Então, assim, em relação à inteligência artificial, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Os progressos, de maneira geral, eles não me assustam tanto, né? Porque eu acredito que a gente chega num ponto de equilíbrio, né? Equilíbrio entre o digital, entre o online e o presencial e físico, né? A gente tem crianças que são muito digitalizadas, têm atrasos, né? Deficiências na motricidade ampla, né? Crianças que são muito motricidade ampla têm limitações com as questões digitais. Então, acho que a gente tem que poder desse universo que aí se apresenta fazer né, uma mistura, fazer um blender possível daquilo que realmente progride e dá certo. Por exemplo, cada vez mais tem se falado, né, e eu diz, dou a dica para vocês de procurarem, né, leituras sobre isso, sobre a gamificação da educação, né, o quanto que as relações de ensino-aprendizagem podem ser gamificadas, ou seja, pode ser em formato de jogos. Por quê? Porque ativa questões relacionadas à competitividade, a questão, né, de esperar a sua vez, da questão de ser desafiado, e o quanto isso faz com que todos, de maneira geral, né, de uma maneira lúdica, né, de uma maneira
né, de brincadeira, de jogo, né, de juego, consigam também se interagirem com esses conteúdos. Então, assim, que a gente possa gamificar a educação sem banalizá-la, que a gente possa usar a inteligência artificial, porque sempre vai precisar do filtro. Se vocês já tiveram experiência de interagir com alguma inteligência artificial, né? Vocês sabem que o texto que ela produz ali é um texto incompleto. Tem alguns subsídios daquilo que existe num banco de dados, mas que a expertise daquele que está interagindo com aquele chat de inteligência artificial é fundamental para filtrar, para depurar esse texto e para dar um formato mais humano para esse texto. Então é isso. Nossa, Cleon, quanta coisa, né? Quanta coisa. Eu fui anotando, 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 mas fiquei com. Posso começar e depois a gente abre o pessoal, só para também provocar um pouquinho. Tu foi falando, né, das transformações, né, desse tempo acelerado, né, desse cansaço, e não só dos alunos, né, dos professores, dos adultos, né, de quem cuida do tempo da infância, né, que nem sempre é um tempo suficiente, né, nesses dias, né, que a gente vive, né, fico pensando que, né, assim, é, elas não têm tempo de ser, né, muitas delas não têm, elas têm uma agenda a cumprir, mas tempo de ser, esse tempo de calmaria, esse tempo não excitante, né, o tempo do ócio, né, criativo, né, tempo para se sentir não existe, né? E aí eu acho que é onde vem toda essa comorbidade que a gente está vendo, né? De tantos transtornos, de tanta ansiedade, tanta coisa que a gente tem visto, né? Tanto dos profissionais quanto dos adultos, vamos dizer, cuidadores, a família, está todo mundo meio que, né? Essa geração, parece esse tempo que a gente está vivendo, né? É um tempo do transtorno, parece que é um tempo fora do tempo, que transtorna quem está ali. E, e aí, como é que faz essa dimensão, né? Como é que esse professor vai ser esse filtro? Se ele mesmo está muito esfarelado, pensando no filtro, vamos pensar um filtro cheio de furinhos, e muito está esgaçado, né? Porque ele também está cansado, ele também está acelerado, a família também está indisponível. Eu fiquei pensando, né? A gente escutava muito na clínica, né? No tempo da pandemia, todo mundo trabalhando em casa, os filhos tendo que dar conta também das coisas da escola, e todo mundo em casa, antes da pandemia, todo mundo reclamava de falta de tempo de estar junto. Depois ninguém suportava mais estar tanto tempo junto em casa, né? Sem essa divisão do fora, do dentro, desses tempos de cada um, né? Mas o que eu estava pensando era que eu estou pensando um pouco isso, eu já até tinha falado um pouco com a Caterine, acho que vou antecipar aqui, Caterine. A questão da, dos personagens da cena de bullying, por exemplo, né? Você trouxe o autor, o alvo, os espectadores, e como a, a, a gente pode fazer essa medição em relação aos como os espectadores reagem e como isso pode estar favorecendo a saúde ou, né, fazendo esse termômetro do adoecimento, né? E lendo um pouco sobre bullying, a gente está bem nesse tema, eu e Caterine estudando mais, bem mais isso agora, e E aí me veio essa semana essa ideia do ambiente, sabe? Que se a gente fala de três personagens, mas eu acho que tem um personagem aí que é o ambiente. Quarto personagem na cena de bullying que geralmente não é falado. Ele é invisível, ou ele está internalizado, mas ele não está ali. Geralmente as cenas de bullying ocorrem quando não tem um adulto por perto, quando as crianças estão ao seu próprio encargo. Não é assim? Né? A cena de bullying se dá repetidamente, né, com uma agressão, né, a uma determinada pessoa ou pessoas,
de forma repetitiva, e geralmente não existe um adulto ali, naquela cena, para interditar, para cuidar aqui, né? E aí, pensando um pouco, né, nesse personagem que está invisível, que poderia estar internalizado, e que talvez esses espectadores que tomam, é, é, que fazem um movimento para parar com aquela cena, talvez tenham, de fato, tido tempo de internalizar um pouco a contenção, a ideia de contenção, de conserto, né? Eles tiveram tempo de desenvolver isso. Os outros talvez fiquem mais intimidados, ou sejam mais inseguros, ou até participam, porque tem espectadores que participam, inclusive, da agressão, né? E se identificam com o agressor, enfim. E aí eu fiquei pensando, né? Eu acho que isso não foi teorizado dessa forma, de pensar um pouco um quarto personagem nessa cena que está ali implícito e ao mesmo tempo não está. Quando ele não está de uma forma sólida, né? Como alguém forte o suficiente para conter, mesmo que ele não esteja ali real, mas existe uma lei, né? Interna, né? Já internalizada que faz com que a cena se dê ou se interrompa. Bom, é um rabisco, tá? É só para pensar, fazer pensar que talvez essa cena tenha mais que ser levado em conta esse adulto que às vezes não está presente na família de forma suficiente, que às vezes não está presente na escola de forma suficiente e que deixam as crianças e os adolescentes à deriva à sua própria violência, à sua própria agressão. Era só esse comentário para a gente pensar junto. O que é que você acha desse rabisco? E quem quiser comentar também pode ficar à vontade. Não sei se alguém mais quer comentar, a gente pode de repente ouvir mais e aí. Oi, boa noite. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem, porque Estamos eu tô... ouvindo, Emília. Então, boa noite a todos. Eu sou professora da educação infantil, então eu sempre sou uma curiosa aqui, né, do Winnicott e sempre me delicio com essas falas de vocês, com essas reflexões. Trabalho em escola, né, e tem uma, uma refletir muito os bebês. Emília, tá cortando o teu Em áudio. instituições. Teu áudio tá cortando. Quem sabe tu tira a câmera Tá enquanto tu estiver cortando? falando e aí faz aí. Eu acho que vai melhorar. Está cortando ainda, Emília. Ah, uma pena. O que a reflexão, um desafio Emília, a gente não está. escrever no chat. Escrever aqui, tá? Acho que ela vai escrever no chat. Uhum. É. A educação infantil, né, ela é eu falei antes, assim, a grande evolução que tivemos no Brasil em relação à questão da educação infantil, da obrigatoriedade da educação infantil a partir dos 4 anos, o quanto isso fez com que preventivamente, né, muitas realidades chegassem até o conhecimento, né, dos agentes educacionais, vamos dizer assim, e o quanto isso se tornou muito importante. Enquanto a Chegou aqui, Cleon. Uhum.
o desafio de receber bebês nas instituições e garantir um bom desenvolvimento físico e psíquico. Eu acho que ela estava pensando sobre isso, né? O quanto Uhum. que isso é possível. Então, assim, agradecer a tua curiosidade para poder estar circulando, né, em grupos que estão pensando sobre as ideias psicanalíticas lá do Winnicott e tentando fazer esse intercruzamento com a questão educacional. Acho que a gente tem que cada vez mais pensar que, às vezes, os professores, eu costumo dizer, os professores, eles se cobram muito, né? Eles têm uma profissão de se cobrar muito e acharem que estão fazendo pouco. Então, isso é uma usina de sofrimento para os professores. Eu geralmente começo conversando com grupos de professores, tentando situar eles nesse sentido, né? Então, assim, às vezes a régua do professor é muito alta em termos de exigência e eles às vezes não se dão conta. Esses dias eu perguntei para uma professora, um aluno com muitas dificuldades, né? E a professora falando que não conseguia trabalhar com ele, que não conseguia trabalhar com material lúdico, que não conseguia estimular ele pedagogicamente, enfim, uma série de eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aquilo foi começando a me angustiar, imagina como não estava a angústia dentro dela. E eu disse assim, tem alguma coisa que do ano passado para cá, porque estávamos recém agora no início do ano letivo, isso aconteceu faz uma semana e meia, tem alguma coisa nesse início de ano que está diferente do ano passado, que evoluiu? Assim, ele está chorando menos, bem menos. Parou de chorar praticamente. E eu disse assim, bom, então ele tem uma evolução, né? Então, um indivíduo que estava chorando com alta frequência, porque estava feliz, porque estava triste, porque qualquer situação ele começava a chorar, e hoje ele para de chorar, então, isso significa constância, continência, familiaridade com esse ambiente, né? Muitos professores, muitas vezes, né, você fala assim, da questão do desenvolvimento físico, e emocional, né? Muitas vezes o ambiente da escola, inclusive o prédio, eu digo, né? A edificação da escola já é um ambiente que dá uma noção para o sujeito desde muito pequeno, né? De dignidade, de privacidade, muitas vezes, né? De ele poder ir, né? No banheiro um aluno por vez, né? Então, assim, na educação infantil, ter, né, a pia menor, o vaso menor, para eles poderem ter acesso. Então, assim, essa noção de que se está pensando neles como sujeitos, né, que desde muito pequenos, isso já dá uma condição, né, de cuidado físico, uma merenda equilibrada, enfim, dada em vários horários, o quanto essa criança se mantém bem fisicamente, né? Então, isso o quanto é importante. Às vezes a gente não tem noção, a gente fica exigindo, né, que ele pedagogicamente produza, de que ele emocionalmente esteja estável, quando, na verdade, uma das coisas que a escola oferece desde a educação infantil é a constância de cuidados. Tem rotina, tem horário, e o quanto que a constância de cuidados, né, faz com que essa criança tenha uma noção de organização. Tem um exemplo que não é da educação infantil, mas que eu gosto muito porque ele é muito ilustrativo, né, dessa coisa da exigência dos professores. Não que não devam exigir, mas não devem sofrer com a sua exigência. É um exemplo que eu dou de um grupo de alunos foi aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem um Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, né, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e que as escolas, né, as escolas públicas, enfim, privadas, fazem um agendamento para ir visitar. E depois da visita, né, um monte de estímulos tecnológicos, etc. e tal, físicos, né, e tal, e tem os monitores que explicam, né, os experimentos ali, química, física, astrofísica, enfim. Os alunos foram fazer um lanche, né, num shopping e depois do shopping voltar para a cidade, porque ficavam muito tempo, né, em trânsito. Aí, quando chegaram na escola, depois, né, um dia depois chegaram na escola e perguntaram para os alunos:
o que que você descobriu, né, em relação à tecnologia e se tem alguma coisa que vocês acharam interessante de tecnológico. E aí um dos alunos falou assim, no shopping tinha uma torneira que não precisava abrir para lavar as mãos, né? Então, e a professora, né? Ela poderia ter matado a criatividade da pessoa e do sujeito e ter dito, né? Isso não é o que tinha lá no Museu de Tecnologia, né? A professora não. Então, me conta como é que foi. Faz um relato de como é que foi essa experiência, né? Então, assim, é justamente estar aberto para algo que é extremamente tecnológico, que ele jamais viu na casa dele, né? E que ele nunca tinha tomado contato com relação a isso, né? Então, assim, o quanto que esse mundo que a gente oferece, o quanto que às vezes, né, a roupa que o professor está vestindo, o perfume que a professora usa, né, o quanto isso dá uma série de estímulos sensoriais para essa criança que muitas vezes, né, ele não tem. Só para dar um exemplo. Então, assim, é claro que situações de extrema vulnerabilidade, e cada vez mais a gente passa por algumas situações em relação a isso, que são esses casos, talvez, né, Emília, que tu estás colocando, que são os casos que mais desafiam, situações de extrema vulnerabilidade social em que só o trabalho de professor não é o suficiente, tem que ser o trabalho da professora, da auxiliar de turma, do orientador educacional, do diretor da escola, se tiver o psicólogo na escola, chamar o psicólogo na escola, muitas vezes discutir com os equipamentos de saúde próximos da escola, com os equipamentos, né, do serviço social, da assistência social, CRAS, CREAS, enfim, para poder pensar a realidade desse aluno numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí, claro, eu costumo dizer em várias reuniões que a gente faz, que a gente chama de reuniões de microrede aqui, em que tem pessoas dessas três políticas, né, da saúde, da assistência, da educação, às vezes conselheiro tutelar, e às vezes de lugares privados, digamos assim, eu digo assim, que a gente preste atenção que tem 12 profissionais de áreas diferentes nessa sala para falarmos sobre um aluno. Isso não é o comum. Isso não é a regra. É porque essa situação é uma situação extrema de vulnerabilidade, que essa criança precisa de vários recursos. E a gente está tentando, entre um esforço grande, entre 12 profissionais, dar conta. E a gente não dá conta. Mas essa mãe que está com essa criança lá em casa tem que dar conta diariamente dessa criança. Né? Então, acho que esse é o exercício importante, né, da gente fazer. Ou às vezes eu digo, mas ainda bem que tem vários alunos que estão concluindo o nono ano agora que eu nem conheço, porque tem escola que dá certo ainda. Tem escola que dá certo. Eu não conheço e não vou conhecer, né? Porque eles estão se saindo do ensino fundamental, né? Estão concluindo o nono ano e passaram pela escola, estão bem, estão saudáveis, enfim. Então, assim, há um desafio, sim, há um compromisso, né? E ser esse filtro de emoções é importante para poder oferecer de uma forma continente para os alunos, né? Emília, uma pena não poder te escutar, acho que tu ia poder talvez trazer mais sobre a tua realidade, a tua prática aí, mas tecnologia, quando funciona, é uma maravilha, né? Assim, então, assim, em relação à questão da tua provocação ali, né, André, da questão do bullying, acho que é importante, porque é que nem tu disseste, é um rabisco de uma ideia do nível de internalização da presença simbólica do adulto, que foi a tua provocação, né? Porque se o adulto está ali, e uma das questões que a gente distribuiu nesse material com os alunos dos sextos anos por exemplo, se você sofre bullying, se você presencia bullying, comunique um adulto responsável, né? O professor, o orientador, o monitor, comunique o adulto responsável. E, mas essa questão da internalização do adulto é interessante. Mas o negativo disso, toda vez que a gente fala sobre internalização de adulto, de pai, de mãe, de cuidador, a gente corre um risco, André. Assim, a internalização e a não internalização, ela tá ali. A referência é o adulto. Então, se numa cena de bullying não tem ninguém que faça um levante, né, mostrando a sua internalização, então
a presença paradoxal dos adultos é de não presença. E aí a gente tem que pensar, né, por que que ele não está presente, por que que ele não conseguiu É estar justamente presente, isso. né, Isso. estar presente insuficientemente bem para alguém poder fazer esse levante, né? Só que a gente Para corre o fazer o risco uso dessa. disso, né? Para fazer o uso. Exata, exatamente. Porque um dos dados é esse, que é aquele que eu dei como exemplo. Às vezes o espectador, a plateia, não se coloca, não se interpõe na cena de bullying, porque um dos receios é ser a próxima vítima do bullying, né? E invariavelmente acaba sendo, Cleon, né? eu escutei essa semana uma coisa grave, né, assim, de uma professora que eu, né, e aí ela falando, né, de uma situação que uma aluna, né, ela professora, e aí teve um debate na aula sobre questão de gênero, depois sobre, foi rumando para assédio sexual, e ela falou isso, olha, vocês não estão sozinhos, vocês podem buscar, né, um adulto da escola, enfim. E aí, para conversar sobre isso, se disponibilizou, porque estava tendo muita questão de assédio, inclusive, né, de professores, né? E Uhum. aí, terminada a aula, três alunas chegam e conversam com ela, relatam algumas cenas de um colega da sala enfim, tinha molestado uma das meninas, e relataram também, enfim, cenas com um professor específico que já estava sendo retirado da escola, já estava sofrendo um processo por isso. Isso foi, né? Mas que a menina não conseguia voltar para a escola, a adolescente que tinha sido vítima desse assédio. E, e aí a professora prontamente foi com a aluna levar o caso, porque ela foi pedir ajuda. Então, vamos ver o que que a gente pode fazer. E aí é onde acho que o adulto falha, né? Eu acho que se a gente pensar, né? O que que a escola faz com isso, por exemplo, né? Então, uma professora me garante que vão fazer alguma coisa em relação a isso. E aí o que que acontece? Chega na coordenação, a coordenadora mas ele tem 13 anos, vamos deixar para lá, não é nada, vamos ver, sabe? Desvalida alguma coisa que precisava ser olhada. Não, não, enfim, é um menino de 13 anos que pode aprender, inclusive, com isso, mas que a escola fale, né? Esse teu projeto, né? Falando sobre. Faz uma roda de conversa, vamos conversar aqui de forma geral, sem falar dos personagens, sem incluir a cena que foi, né, denunciada, mas vamos falar sobre isso está acontecendo, como é que não dá voz para esse tipo de situação, né? Então, eu acho que é onde o ambiente falha, né? E aí, eu acho que fica uma comoção, assim, e o que é que eu faço com isso? E aí, né, assim, as crianças, os adolescentes vão perdendo a confiança no ambiente também. Tanto esse internalizado, que deveria, né? Eu acho que quando ela faz um movimento, ela ainda está confiando que alguém vai ajudar. Mas aí, na realidade, quando isso tem a oportunidade de acontecer, não é aproveitado, não é trabalhado educacionalmente e também afetivamente. E poderia ser um tema né, da educação. Vamos lá, vamos ensinar a conviver, vamos conversar sobre isso. Sim. Tu entra numa outra seara desses, infelizmente, desses nossos tempos, né? Inclusive no Brasil existe uma lei para isso, né? Que é uma lei que ficou enfraquecida em função dos anos de pandemia, mas que ultimamente tem sido retomada, né? E discutida, que é justamente a grande responsabilidade que todos os adultos, frente a uma situação, né, de vitimização, de exploração ou abuso sexual, tem que proteger, né? Uma rede a lógica é a lógica da proteção. Se eu não me engano, é 13.431 de 2017, em que a, a, a escola que sabe de uma situação que não faz, né, uma notificação dessa situação é corresponsabilizada, né, sob pena de negligência. Então, sim,
totalmente inadequado, totalmente revitimizador, né, essa situação, e, digamos assim, um jeito, infelizmente, né, antigo, antiquado, e às vezes até na hora de perguntar para adolescente ou para criança, né, de forma inadequada, assim, essa questão da comunicação não violenta, da comunicação não indutiva, né, de tu perguntar para a criança. Em vez de tu perguntar o que aconteceu, me conta que estamos só nós aqui, né? Eu preciso saber para poder saber que encaminhamentos dá. Não, tu pergunta o que tu fez para acontecer isso, né? Então já chega invertendo a situação, né? E quando tu usa isso como a primeira interlocução, tu já terminou com um possível estabelecimento de vínculo para que essa situação realmente venha com toda, né, a propriedade, a necessidade de relato de um sofrimento de uma vítima. É tu ver a criança, né, e nesse ponto a criança, o adolescente também vai ser sempre vítima. E ele não pode ser culpabilizado como vítima, né? O que a gente está falando aqui é óbvio, mas no dia a dia da escola, a gente sabe que é corrido, a gente sabe que é horrível, mas tem que ter essa parada necessária para poder, né, fazer uma escuta adequada, fazer uma compreensão da situação, né, ouvir a professora, ouvir as outras situações. Nós não fizemos ainda falando sobre a questão do abuso sexual, mas todo ano, aqui no município onde eu trabalho, em função do 18 de maio, a gente tem a campanha, né? Fazem 6 anos já, que durante o mês de maio se provoca as escolas a fazer alguma ação, e aí é uma coisa que eu digo para as escolas, né? A, a, a Emília vai entender do que eu falei quando eu dei o exemplo para ela, é assim, campanha não significa, né, tu fazer uma super campanha, tu fazer, chamar convidado, botar banda de música na frente da escola. Às vezes um mural na entrada da escola, durante o mês de maio, já faz menção, um panfleto informativo que dá para imprimir direto do site do façabonito.org.br, né? O layout está pronto ali, né? Tu pode imprimir em folha da escola, em folha branca da escola, né? E deixar ali né? Junto do mural, numa mesa para as pessoas pegarem um material informativo sobre, né, a questão da violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes já é uma ação da escola e mostra que a escola está atenta. Ano passado nós entramos também nas turmas de sextos anos, porque foi identificado epidemiologicamente aqui no município que era o maior número de registros, né, de suspeitas de violência sexual. E pelo menos 10 casos que foram notificados ao Conselho depois da campanha, né? Infelizmente, todos foram confirmados, né? Então, assim, e fruto de ação direta da campanha do 18 de maio, né? Então, assim, o quanto a gente não tem que se calar para uma realidade triste e terrível, né? Como essa, mas aquela questão da perspectiva da proteção, da perspectiva do cuidado, né? A criança se sentiu à vontade para falar com a professora da turma, a professora ouve, escuta, que é o que diz na lei, a professora ouve, escuta, e essa escuta já é a escuta qualificada daquela situação. Se faz um relato disso e já é possível fazer a notificação. Ela não precisa falar com a diretora, ela não precisa falar com a orientadora, ela não precisa falar com o psicólogo, ela não precisa falar com mais ninguém. Aquilo ali já é motivo para uma notificação. Denúncia quem faz é o Ministério Público, né? Nós não fizemos denúncia, nós notificamos que há indícios de uma violência sexual perpetrada contra aquela criança. É uma notificação no sentido dentro de uma política de proteção, né? Então é algo diferente, porque assim, vai haver um processo de, né, um boletim de ocorrência, um processo policial, um parecer da autoridade policial, que o Ministério Público vai fazer análise e o Ministério Público vai apresentar uma denúncia contra esse eventual sujeito, suposto abusador,
e aí ele vai responder um processo criminal como deve fazer, porque isso é crime. A gente, quando faz a notificação, a gente não está denunciando e condenando e prendendo esse sujeito. Então, acho que isso é importante, porque, ao mesmo tempo, faz com que nós não sejamos esses agentes, né, que estamos condenando esse sujeito, porque se esse sujeito fez algo de errado contra o desenvolvimento de uma criança, ele tem que mostrar, temos que mostrar que existem adultos que estão atentos, que são protetores do desenvolvimento saudável dessas crianças, né? Então, isso é também, assim, né, o quanto lá né, para dar um exemplo da educação infantil da, da Emília ali, o quanto às vezes a professora, né, a professora lá do berçário, né, que vai fazer a troca de uma criança, e se essa criança está constantemente com machucados, com assaduras na região de genital, o que está acontecendo é, né, um dos indícios, só para dar um pequeno exemplo, um dos indícios de uma preocupação. Pode ser algo, né, desde o sabão que a mãe está usando na roupa da criança, ela ter uma alergia, quanto algo mais grave, como uma violência sexual contra uma criança. Né? E uma coisa que tu falou, André, né, enquanto alguém pensa assim, eu achei muito bonito da tua fala ali, que assim, quem cuida do tempo da infância, né, o quanto o cuidado, né, o quanto o cuidado é cuidar do tempo do desenvolvimento. E eu sou um que há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, quando eu ia nas palestras junto com o Teral e depois quando algumas vezes fui convidado, eu sempre dizia que o discurso de qualidade de tempo, ele é muito bonito, muito legal, concordo com ele. Mas eu sou, né, desafio aos pais e aos cuidadores de crianças e adolescentes que quantidade de tempo também é importante. Estar monotonamente, né, na casa, enquanto saber o que que teu filho está fazendo, né? E passar um tempo, né? Não necessariamente vendo filme, conversando, mas quantidade de tempo juntos também é importante. Porque é aquilo, né? Continuidade, né? O que é repetido ali na dinâmica daquela família, né? Que também é um tempo que está ali silencioso acontecendo, mas que dá todo um contexto, né? De segurança, enfim. Constância de cuidados. Isso. E, Demian, pode abrir o microfone. ah, Agora, é, mais alguém quer falar primeiro? Então, eu acho que também a Fernanda pediu, né? Fernanda, pode falar, depois eu comento. É? Demian, vai, tu levantou a mão primeiro. Vamos lá. Ô, Cleon, bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de te ouvir, sempre um prazer, e também ao grupo aí das minhas colegas aí, da Andréa, Caterine, que organizam, né, esses espaços. Ô, Cleon, você falou a respeito da tecnologia, né, nas escolas, no espaço educacional, enfim, dá para a gente pensar isso sobre vários aspectos. Eu queria colocar alguns aqui para, enfim, para a gente pensar juntos, discutir também, né? Então, um deles que você disse a respeito ok, da inteligência artificial, enfim, professores, alunos, eventualmente utilizando chats de inteligência artificial para buscar conteúdo, né? E você falou de uma necessidade de filtro, né? Ok, aí eu fico pensando, né, até a experiência que a gente vai tendo com esses chats também, uma preocupação que eu tenho com relação a isso, e para o processo de ensino-aprendizagem, eu não sou do campo escolar, mas eu fico pensando nisso, é a impossibilidade ou a pouca possibilidade que a gente tem de se apropriar daquele conteúdo a partir do momento em que você faz esse tipo de busca, né? Você não se apropria, né? E se a gente pegar pelo Winnicott, quando ele fala do espaço potencial, de um espaço que necessita de uma certa intensidade, necessita de um tempo de espera, né, no processo do espaço potencial, que pode ser o processo infantil, pode ser o espaço escolar, pode ser o espaço de trabalho, enfim, mas que haja aquele tempo
que haja aquele tempo para que possa haver uma internalização daquilo que está sendo trocado, né? Então, o que me preocupa em relação à tecnologia, ao uso de chats, de inteligência artificial, não é, claro, tem a questão da filtragem, que é importante para se avaliar o quão, né, verídico é aquele material. Mas um aspecto que eu noto é isso: a gente não consegue se apropriar daquele conteúdo, né? Se eu faço uma pesquisa num chat desses e recebo aquele conteúdo resumindo, por mais correto que esteja, eu não me aproprio daquilo. Quando o chat cita para mim, ó, tem um artigo que fala disso, tem um artigo que fala disso. Se eu vou até o artigo, aí sim eu consigo me apropriar daquele conteúdo, porque existe todo um processo de preparação, é preliminar, né? Vai lendo aquele conteúdo, né? Você vai se apropriando daquilo, você vai se estimulando com aquela leitura, nem sempre, mas enfim, até que há um ápice em que você se apropria daquilo. Então, a minha preocupação é o não raso em termos de conteúdo, mas de intensidade que a gente pode se envolver com esse tipo de material e aí realmente ter, al- al- ter algum ganho, né, para o processo de ensino-aprendizagem. Esse é um aspecto que eu fiquei pensando quando você comentou da tecnologia. O outro que eu fico pensando é, você falou de preocupações, que discute-se muito se o professor será substituído pela inteligência artificial ou não, né? Pelo que eu entendi, não há uma preocupação da sua parte com relação a isso. Também penso que não, porque a inteligência artificial ela consegue substituir trabalhos que são prescritos, né? E o trabalho do professor é um trabalho que requer inteligência, né? Então, não é um trabalho prescrito, não é um trabalho robotizado, né, que você consegue automatizar, né? Mas, por outro lado, uma coisa que tem me preocupado, olhando para outros campos de trabalho, outras organizações, é o trabalhador ser colocado em segundo plano, né? E a tecnologia é colocada em primeiro plano, como se a tecnologia fosse quem resolvesse tudo, né? E o trabalhador está lá, aquela tecnologia não funciona sem o trabalhador, ele, né, no caso o professor, mas ele é colocado no segundo plano, né? Como isso impacta na subjetividade desse sujeito, né? A gente tem exemplos aí que a gente pode pensar, na guerra por drones, alguém está operando os drones, mas pensa-se que tudo é tecnológico, né? Nas indústrias como da Tesla lá do Elon Musk, enfim, pensa-se que é tudo automatizado, mas na verdade tem lá 6.000 trabalhadores em cada fábrica, mas é como se não tivesse, né? Então, e da escola, como é que fica isso, né? Você tem os professores, mas tudo, né, vai girando em torno da tecnologia, né, enfim. E fico pensando, qual o impacto para a subjetividade do professor que tá ali, né? Enfim, tem outros pontos, mas eu acho que tá bom. Deixa o pessoal comentar aí também. Sim. Fernanda, tu quer falar ou quer que eu fale primeiro? Tá. Então, assim, Demian, obrigado, né, pela tua participação aqui desde o início lá. E sim, eu acho que assim, toda vez que a gente fala da questão da tecnologia, eles me convidem para a gente fazer um debate, um bom debate sobre o uso da tecnologia. Eu não vou questionar se tecnologia é bom ou não é bom. A tecnologia ela é submetida a nós e, de acordo com o uso, de acordo com o maior uso, é que ela vai ficar ou não vai ficar, né? O Google Glass não emplacou porque era impossível de usar, né? Agora, outras tecnologias, tipo essa que nós estamos usando aqui para nos encontrar, né, é algo que na pandemia salvou emocionalmente muitos de nós, né? Então, assim, vamos falar do uso da tecnologia. E aí, assim, o fator humano, né, como diferencial, né, e decisivo nessa que a gente chama de filtragem, nesse papel de filtragem em relação a isso. E sempre buscando uma questão de equilíbrio, né? Então, essa semana agora eu tive contato com um vídeo de alunos suecos recebendo o seu primeiro livro físico, né? Eles têm uma educação totalmente digital e eles receberam pela primeira vez um livro físico. E aí um dos comentários foi: tem coisas no livro físico que não tem no digital. A outra comentário é assim: ele nunca vai apagar, né? Então assim, nunca vai desligar,
né? Então, assim, o quanto isso faz com que a gente tenha que ter a ideia de que algo 100% digital vai criar carências da gente ter experiências com o físico. E aquilo que é 100%, né, físico, tamanha a nossa capacidade simbólica que a gente pode ser beneficiado pelo online, pelo digital, porque temos capacidade para isso. Então, é justamente essa coisa do equilíbrio. Não vejo como diferente, né, esse exemplo que tu deste, assim, porque vai se transformando, né, porque antes, há 10, 15 anos atrás, a gente dizia, não, que as pesquisas agora, os trabalhos viraram pesquisas de recorta e cola. Então, assim, o chat, né, o chat de inteligência artificial, ele é uma maneira, né, de pesquisa mais interativa em formato de texto e ainda muito nos seus primórdios, digamos assim. E o papel de filtragem, ele é importantíssimo. Uma das questões que é importante, assim, né, enquanto o sujeito ficar só para si na interação do chat e ele não levar adiante, né? Porque é uma coisa quase como endogâmico e exogâmico. Quando tu vai para um lado, para uma coisa mais exogâmica, tu te expõe mais e tu corre mais riscos. Quando é endogâmico, fica, né? Fica tudo ali em casa, não se fala nada e essa verdade é única. Mas no momento que tu pega aquele texto e publica, submete a uma plateia, e a plateia vai dizer: não, isso aí já foi falado pelo fulano. Não, isso que tu está dizendo como teu não é bem assim. Então, tu acaba fazendo, se tu não fez essa filtragem porque tu não sabia, por alienação, tu vai sofrer essa filtragem do ambiente, né, do ambiente externo. Esses dias eu fiz uma fui fazer um teste numa inteligência artificial, no chat de inteligência artificial, e eu tive a felicidade de corrigir. Ele disse que o Winnicott teve 2 filhos, né? E eu disse, não, o Winnicott não teve filhos, né? E aí no outro dia eu fui fazer a pesquisa, já estava lá que o Winnicott não tinha tido filhos, né? Então a gente também consegue ensinar a inteligência artificial. Mas assim, acho que é essa interatividade, né, que a gente também tem, digamos assim. E a questão da robotização, assim, ó, tudo que é chato e repetitivo, se tiver um robô, a gente vai usar o robô. Então, assim, importante respeitar o ser humano. Tu falou do Elon Musk, né? Essa semana eu vi um vídeo dele de que, olha, possivelmente no futuro, se toda a robotização possível for executada, possivelmente a gente vai ter que ter uma bolsa universal, né? Quase que uma renda universal para os sujeitos, porque, né, esse trabalho às vezes repetitivo, chato, que ninguém quer fazer, que tu pode botar um robô, né, o ser humano não precisa também fazer isso. Ele não precisa ser exposto a fazer isso se tem um robô que pode fazer, né? Inclusive com, né, com mais dignidade ao ser humano, de colocar o ser humano a fazer aquilo ali que o robô faz, né? E de forma, né, mais ágil, enfim. Então, assim, a tendência nossa é robotizar. Bom, hoje tem, né, máquina de lavar roupa, hoje tem avião para a gente se deslocar dos lugares, isso tudo é tecnologia. Mas eu gosto sempre de dizer que existe uma tecnologia que 30% da população do Brasil não tem, que é vaso sanitário e um banheiro dentro de casa. É uma tecnologia básica, mas 30% dos brasileiros não têm essa tecnologia, né? Sabe-se lá como fazem o seu tratamento de esgoto, mas não tem vaso sanitário e não tem um banheiro dentro de casa, que também é tecnologia. Então, assim, é algo muito interessante para a gente poder pensar a tecnologia como, né, diversos campos, né, e do quanto que a tecnologia, o uso da tecnologia é de acordo com a necessidade, né, e digamos assim, a simpatia com que isso cai, né, nas graças de quem usa. Como dizem o nosso smartphone é como um canivete suíço, tem um monte de coisa ali que a gente não sabe para que a gente serve, mas a gente usa, né? Então, enfim. Fernanda, Tô só me organizando aqui na tecnologia, da onde que eu vou apertar.
Ai, ai, quem me conhece já sabe, às vezes eu me perco um pouco nessa tal tecnologia, mas eu tento usá-la e fazer um bom uso dela. Bom, então, gurias organizadoras, né? Mais uma vez, obrigada por a gente estar aqui com o Cleon, né? Consegui organizar meu povo aqui no tempo de quantidade e qualidade aqui para poder estar com vocês também. E eu acho que sempre é muito bom te escutar, né, Cleon, escutar a participação, né, dos colegas também. E, enfim, fiquei pensando assim bastante quando a Andrea falou, né, desse quarto elemento, né, e dessa não internalização, talvez, né, daquilo que também vem de casa, né, da educação de casa, né, desse ambiente família, e o quanto que é uma luta a gente incluir, né, a família nas escolas, né? A gente percebe o quanto que existe essa falta na escola, mas porque ela tem uma falta em casa, né? Quando a gente vê os crianças pequenas cuidando das menores ainda em casa, quando elas são expostas a uma hipersexualização precocemente, né? Enfim, e que isso vai parar também na escola, né? E aí eu fiquei pensando muito, assim, né, Cleon, né, do projeto, né, do que a gente pode compartilhar de projetos também relacionados à família, né, que é difícil, né, a gente trazer a família para a escola e, e às vezes a estratégia, né, por exemplo, dos estudantes e o que a gente pensa enquanto estágio é dessa responsabilização também, né, dos alunos não ficarem num lugar queixoso, né, dizendo assim, é porque nada funciona, né, porque... E daí entra a questão política no meio, mas assim, eles, enquanto estagiários, qual é o papel deles, né, quando às vezes eles querem fugir do estágio em escola, ou quando a gente fala que a atividade extensionista vai ser na escola, e aí eles ficam, né, tá, e agora, né? Então, assim, eu acho que é um grande desafio, e às vezes eles têm que ir, por exemplo, no sábado, né, que não é horário deles, né, de estágio, mas de lançar mão de ir no sábado, porque vai ter um evento na escola, e aí a família vai estar lá, né? Então, às vezes, é nesses eventos que envolvem comida, que envolvem outras coisas, né? É que a gente lança a mão de poder se aproximar da família. Enfim, né? Queria só compartilhar com vocês, assim, dentre tantos desafios, né? Esse, né, da gente criar, né, de uma forma criativa, ter essa aproximação e esse contato também com esse pilar que é a família, né, nas escolas. Fernanda, né, agradecer a tua presença, a tua organização de tempo para poder estar junto conosco aqui. E também gosto muito, né, de compartilhar várias ideias contigo e escutar dessa tua experiência, né, na universidade com os estagiários, desse desafio, sim, né, da gente poder enriquecer, né, a antiga prima pobre da psicologia, que era a psicologia escolar, mas que é tão importante, tão necessária, né, para tudo, né, no que diz respeito à comunidade escolar. Bom, as famílias, a gente tem um dispositivo muito potente, mas acho que a gente é pouco estimulado, às vezes até durante a formação, e aí a psicanálise tem uma contribuição negativa muito importante, porque a psicanálise parte do sujeito para o coletivo, para o social, e, e o Davi Zimmermann, quando vai falar sobre, né, a psicanálise de grupos, ele diz um grupo pode ser visto como um sujeito e um sujeito pode ser visto como um grupo. Então, assim, se a gente se der conta desta dinâmica, né, que é uma reflexão fácil para os psicanalistas entenderem esse raciocínio, e até simpático, né, porque senão se há uma resistência
em relação a uma perspectiva de grupo. E com famílias em escola, a potência do grupo, ela é inquestionável, inquestionável. E assim, eu diria que além disso, além da potência disso, se a gente pode estar lá, né, com o nosso diferencial, com o nosso tipo de escuta, com o nosso tipo de colaboração, né, de forma igual, né, não é ir lá dar palestra, ensinar pai como é que se cuida, né, é ir lá conversar com eles, é ir lá aprender com eles, é ir lá participar de uma atividade que a orientadora chamou a conselheira tutelar, chamou a professora itinerante, o auxiliar de turma, e tu vai ter um espaço de fala de 5 minutos com aqueles pais. E depois os pais vão poder pegar o parecer dos seus alunos com o professor. Então, não é o psicólogo indo lá dando aula, mas é o psicólogo estando lá, demarcando esse espaço e colaborando, né, com 5 minutinhos de fala, mas de fazendo uma diferença. Um exemplo do ano passado. Eu gosto de dar exemplos concretos para mostrar que a coisa funciona, porque eu tenho esperança nas coisas. Então, assim, uma reunião exatamente como essa que eu descrevi. Então, estava lá, foi chamada a conselheira tutelar, foi chamada a questão, né, dos alunos, ainda tinha condições dos alunos, um grupo de alunos de terceiro ano, né, porque o primeiro ciclo, o primeiro, segundo, terceiro ano, ele não reprova, e no terceiro ano ele corre o risco de retenção em função da não aquisição, né, de aprendizagem. Então, uma coisa bem específica. Então, se falou assim, olha, os filhos de vocês ainda têm a potencialidade, né, para aprovarem para o quarto ano, né? Se vocês investirem, se vocês buscarem, né, as atividades, conversarem com a professora sobre o que vocês estão fazendo, como que a gente pode potencializar as questões bem de aprendizagem mesmo, né? E aí, para encurtar a conversa, este ano agora, né, um pai de um aluno disse, não, desde o marco histórico dele, durante o ano ele foi chamado na escola algumas vezes, ele não apareceu, ele veio só para essa reunião. E aí ele disse, ele foi chamado na escola, ele foi na escola para conversar sobre umas questões do filho dele, e ele disse assim, não, desde aquela reunião que teve no, perto do final do ano passado, eu vi que meu filho realmente tem alguma coisa diferente e a gente precisa ver com mais detalhes, né? Então, assim, esse é um pai daqueles 18 alunos, né, de 18 pais, vamos dizer, 18 famílias, que deu um retorno daquela atividade, né? Porque quem trabalha com o ser humano e com educação, né, a gente planta, planta e não é a gente que colhe, né? E a gente tem que tolerar isso, né? Então, assim, a semente que eu plantei não vai ser eu que vou colher, mas eu vou esperar, eu vou acreditar no potencial da semente para que outro colha, né? E que essa árvore cresça e frutifique, né? Mas não serei eu que vou colher, né? Eu tenho que acreditar na potência da semente. Então, a questão dos grupos, né? Grupos com fazer um grupo com os pais, chamar um grupo de pais. Uma vez nós fomos desafiados aqui e a gente não conseguiu cumprir essa demanda, então a gente não consegue fazer tudo, né? A gente ainda está devendo para a coordenação pedagógica municipal, né? De que ação que vocês estão fazendo com o grupo, né? Dos pais das crianças que têm alguma deficiência, né? Por escola. Então, a gente tem algumas ações isoladas de algumas escolas, a orientadora educacional, junto com a professora de atendimento educacional especializado, tem um grupo de pais e convidaram, por exemplo, convidaram a mim como psicólogo para participar de um dos encontros. E a gente foi lá, fez uma conversa, um bate-papo e tal. Mas não tem algo sistematizado, por exemplo, para este grupo de pais, né? Eventualmente, quando tem reuniões de pais, né, que eu estou me surpreendendo, mas ultimamente eles têm vindo em mais quantidade, né? Tem aumentado, né, a frequência dos pais, né? Por mais que tenha a comida, por mais que tenha entrega de nota no dia e tal, mas tem sido mais frequente, né? Pelo menos aqui na região a gente tem observado isso. E eu acho que essa coisa de uma maior proximidade, talvez, né, da escola, de ter esses espaços institucionais. E
que não bastante, por exemplo, os teus estagiários fazerem uma pesquisa de que escolas que têm associação de pais, círculo de pais e mestres, como é que isso está funcionando, né? Como é que essa organização existe dentro das escolas? A história, o relato que a gente tem são muito incipientes, desarticulados, sempre os mesmos, e às vezes pais, né, pais com uma postura às vezes vinculada a um segmento religioso, alguma coisa assim um pouco mais dogmática, né? Então, mas que estão ocupando esses espaços, porque outros não ocupam esses espaços. Mas é algo assim de qual o espaço, né, desses pais. Porque e às vezes assim é uma cadeia, né? Uma cadeia de erros. Por exemplo, os pais eles vão para a rede social reclamar da escola e eles não foram na escola ainda, né? Eles vão na Secretaria de Educação reclamar da escola e eles não falaram ainda na escola, né? Então assim, a gente tem um desafio constante, né? E essa barreira ela é furada constantemente, mas sempre que tu alinha, né, e realinha isso, ela acaba funcionando. Por exemplo, chegou no gabinete da secretária de Educação e reclamou. Se a secretária de Educação está tranquila com a rede que ela tem, ela vai dizer: Tu já falou isso na escola? Não, não falei. Estou falando para ti. Então, tu volta lá na escola e fala lá na escola. Eu nem vou te dizer nada. Mas, se é um gestor, né, diríamos assim, para ser gentil, estamos sendo gravados, um pouco mais atrapalhado, né? Ele vai ligar para a diretora na frente dessa mãe, desse pai, e dizer: Como assim tu não fez nada? Ele vai desautorizar uma pessoa de quem ele faz gestão, desautorizar todo o trabalho da escola na frente da comunidade escolar, né? Então, assim, infelizmente isso, né, acontece, né? Então, assim, é disso que a gente está falando, desses alinhamentos que muitas vezes parecem simples, mas que são um diferencial muito grande, né? Então, assim, de uma mãe que vai na Secretaria de Educação, fala com alguém lá, e esse alguém vem e diz assim: Não, peraí, tá, vou conversar com a escola, ver o que a escola tem a dizer sobre isso. E a partir disso, então, dar um retorno sobre os próximos encaminhamentos. Eu costumo dizer, né, o serviço que a gente trabalha lá, urgência e emergência, hospital e pronto atendimento. Nós não trabalhamos com urgência e emergência. Nós trabalhamos com outro tipo de tempo. Se a gente começar a tornar tudo urgência e emergência, nós vamos nos perder. O nosso tempo é outro e tem que ser outro. Nós não atendemos urgência e emergência. O Cortella é um que diz, né? Na escola estão sempre apagando fogo, mas não tem fogo que começa grande. O fogo começa na faísca. Então, a gente tem que ver preventivamente quais são os pontos vulneráveis para a faísca entrar em chamas e as chamas tomarem conta. Não tem fogo que começa grande, né? Acho que esse é um desafio e um aprendizado. Então, assim, trazer os pais para a escola é importante para lugares institucionais que a escola pode oferecer. Trazer os pais para grupos de discussão, trazer os pais para o círculo de pais e mestres, para as associações de pais, né, para ajudar em alguns eventos da escola, né? Acho que é importante, né? Porque invariavelmente eles vão contar da sua escolarização, né? E isso é extremamente importante, né? O efeito de ressonância grupal, né? É fantástico, assim, né? Do quanto eles contam fragmentos das suas vidas, das suas ideias, e os outros, por ressonância, acabam se identificando. Nossa, Cleon, a gente ia ficar aqui bem mais tempo, porque tem muita coisa. A educação sempre instiga e você é uma pessoa que tem uma bagagem, um trânsito, né? Nessas várias personagens que compõem a escola, né? Tanto os educadores, quanto o governo, quanto as famílias, quanto os alunos, né? Você é uma pessoa que circula nessas três dimensões aí, né? Educar, governar e psicanalizar, né?
E quanto mais a gente conversa, mais a gente quer conversar. Mas a gente está no finzinho, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, fazer a gente pensar, fazer a gente, né, se implicar também com o que a gente começa a desenvolver. Eu estou aqui rabiscando um monte de coisa, depois eu quero até conversar um pouquinho contigo, tá? Mas mais uma vez, obrigada, e a gente vai se encontrando sempre por aqui também. Você Sim. é um co-criador desse espaço. Estou lhe Eu faço, implicando para esse lugar, viu? eu faço questão de agradecer. Ah, que linda, Izzy. Eu faço questão de agradecer esse convite de vocês, sempre gentil, atencioso, caloroso, para a gente falar dessa temática, né? Um teste que a André e a Caterine fazem é sexta-feira, este horário, estar falando de coisa séria, então é porque o pessoal que está aqui é porque realmente quer estar aqui, né? Então, assim, então eu agradeço mais uma vez o convite, né? E que a gente continue pensando sobre isso. E todos vocês aí como plateia, né? Quem trabalha com educação ou quem é curioso na área de educação, né? Acho que eu posso divulgar aqui, eu, a Caterine e a Fernanda estamos num embrião de um livro aí sobre questões de práticas de psicologia e educação. Se sintam à vontade para começar a fazer os rascunhos dos textos. Um dia ele será publicado, né? Mas a gente, talvez como ponto de convergência das ideias dos colegas, a gente possa fazer esse tipo de provocação. E seguimos, Ele né? Se não nos sempre, virmos mesmo no antes, final, ele solta pérolas, né, Não é? Catherine? Assim, ó, quando a gente acha que não, agora não vai ter. Não vem mais nada, Olha, né, Fernanda? ele solta desafios e pérolas. É impressionante. É uma habilidade que este ser tem. tá Obrigada, bom. Cleon. Obrigada a todos. Tchau, Obrigado. gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. Um até. Beijo, abraço. gente.